Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília e você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 13 de março. Os preços dos remédios devem aumentar novamente a partir de abril. Todos os medicamentos devem ser afetados pelo reajuste. Por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, o governo federal autorizou um reajuste de 4,5% no preço dos remédios. As farmácias devem repassar os preços com um aumento aos consumidores após a publicação no Diário Oficial da União, que normalmente acontece no dia 31 de março. Com isso, a tendência é que a partir do dia 1º de abril, os valores comecem a ser atualizados nas farmácias. Esse reajuste é efetuado anualmente. Os critérios são estabelecidos pela CEMED. A orientação ao consumidor é que antecipe as compras de medicamentos e que também procure os remédios genéricos para tentar economizar um pouco. Esses medicamentos de eficácia comprovada são ao menos 35% mais baratos que os medicamentos de referência. E falando de medicamentos, a Justiça Federal mudou as regras para o uso de anestesia em consultórios odontológicos. O Brasil tem hoje mais de 400 mil dentistas que terão de se adaptar às mudanças. Cirurgião dentista há mais de 40 anos, o doutor Sérgio Kignel explica que utiliza anestesia local na maior parte dos procedimentos realizados por ele. É aquela anestesia tradicional, que existe há mais de um século. Quando a gente faz restaurações, faz cirurgias de incluso, faz extrações normais, faz até implantes. 95% dos procedimentos que necessitam de anestesia normal. O especialista diz que em alguns casos se faz necessário também o uso do óxido nitroso, conhecido como gás hilariante. O óxido nitroso não serve para anestesia, não serve para tirar dor, ele serve para relaxar o paciente, para que o paciente fique mais confortável ao longo da cirurgia, que vai precisar da anestesia normal. Até aí nada muda. A novidade nos consultórios odontológicos diz respeito apenas aos fármacos de uso controlado, como os opioides. A ação movida pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia alega que dentistas não são preparados para utilizar essas substâncias. Então, esses procedimentos realizados com essas substâncias, todas as regras relativas a procedimento, a segurança do paciente, tudo isso feita pelo Conselho Federal de Medicina deverá ser seguida pelos profissionais de odontologia. A decisão da Justiça Federal determina que o dentista não poderá mais atender o paciente e, ao mesmo tempo, aplicar anestesia com opioides. Nesse caso, é preciso ter um profissional específico para a aplicação de anestesias. E esse profissional terá de seguir as regras do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Nessa situação, a clínica precisará ter uma sala para recuperação pós-anestésica. Uma alternativa às mudanças é o procedimento já realizado pelo doutor Sérgio Kignel. Quando a gente pega pacientes, casos cirúrgicos muito mais complicados, ou pacientes muito mais estressados, ou pacientes com síndrome do pânico, ou algum probleminha maior, na minha clínica, agora é muito pessoal, eu prefiro levar para o centro cirúrgico no hospital. Que a gente acha que o óxido nitroso não vai ser suficiente, que o benzodiazepínico não vai ser suficiente, que a anestesia não vai ser suficiente, eu prefiro levar para o centro cirúrgico, junto com o meu anestesista, que é o profissional responsável por isso, logicamente, a gente leva para o centro cirúrgico e faz o que precisa fazer. É a exceção. Mas diferente do método usado pelo doutor Sérgio, segundo o advogado que representa a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nos últimos anos houve grande aumento da aplicação de anestesias com fármacos de uso controlado dentro dos consultórios odontológicos, o que, de acordo com ele, representa riscos à vida dos pacientes. Ou seja, o Conselho Federal de Odontologia não determinou, não editou, não publicou nenhuma regra de como fazer isso com segurança. Então, por isso que tomamos essa atitude de buscar
essa segurança para o paciente. Por meio de nota, o Conselho Federal de Odontologia informou que só irá se manifestar nos autos do processo em questão, conduzindo uma análise técnica aprofundada para garantir os direitos dos cirurgiões dentistas e, ao mesmo tempo, assegurar o estrito cumprimento da decisão liminar já proferida. Disse ainda que está empenhado em continuar promovendo a atualização e aprimoramento das diretrizes éticas e técnicas que norteiem os profissionais da odontologia para garantir a segurança dos pacientes. E mudando de assunto, o setor automobilístico brasileiro deve ter mais de 117 bilhões de reais investidos nos próximos anos, de acordo com um levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O objetivo é aumentar a frota de carros híbridos. Na semana passada, foram realizados 2 anúncios quase simultâneos. De um lado, o Grupo Stellantis prometeu o maior investimento da história do setor automobilístico sul-americano, de cerca de 30 bilhões de reais até 2030. A maior parte do montante vai ser destinada ao Brasil. A Toyota anunciou aportes na região, com 11 bilhões de reais na indústria brasileira nos próximos anos, boa parte para desenvolver a frota de veículos híbridos. Outros grandes fabricantes como Volkswagen, Renault, Nissan, General Motors, BYD e Hyundai já tinham anunciado grandes investimentos no país. Os veículos híbridos são um modelo de transição para os carros elétricos, já que as baterias são muito caras e o governo não tem condição de arcar com grandes subsídios, como fazem vários países europeus. E agora nos destaques internacionais, no Oriente Médio, um ataque em um armazém da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos em Rafah, no sul da faixa de Gaza, deixou muitos feridos. O Ministério da Saúde do Hamas no território palestino indicou, por sua vez, que 4 pessoas morreram no bombardeio. Um fotógrafo da France Press observou vítimas levadas ao hospital Al-Najjar e pelo menos uma foi identificada pelos presentes como funcionária da ONU. É um centro da ONU, então esperávamos que fosse seguro. Funcionários vieram distribuir ajuda por ocasião do mês sagrado do Ramadã e, de repente, 2 mísseis atingiram o armazém. Tenham piedade de nós. É uma instituição estrangeira. Como puderam bombardeá-la? Venham ver com seus próprios olhos o que acontece aqui. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, a guerra já deixou mais de 31.200 mortos na faixa de Gaza, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. A ONU alerta que toda a população do enclave palestino, que tem mais de 2 milhões de habitantes, corre o risco de morrer de fome. E antes da gente encerrar, de volta ao Brasil, um salvamento de aquecer o coração. Em Santa Catarina, os agentes do Corpo de Bombeiros percorreram cerca de 42 quilômetros, além de descerem de rapel em um cânion de 20 metros de altura para resgatar um cão que estava perdido há 6 dias. O cachorro foi visto e identificado por um morador da região que realizava buscas pela mata e desfiladeiros. O homem teria escutado latidos vindos de dentro de um cânion e, ao se aproximar, conseguiu confirmar que se tratava do animal desaparecido. De acordo com os bombeiros, o animal estava assustado, mas não tinha ferimentos e foi entregue aos responsáveis. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de dia para você. Tchau!